E aí, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Então, na aula de hoje nós vamos dar continuidade, né? Falando sobre logaritmos, tá ok? Nossa parte 3 hoje, né? Então, apenas recordando, né? Na parte 1 nós vimos os conceitos iniciais sobre logaritmos, né? Na parte 2, que foi na aula anterior, nós vimos as propriedades operatórias dos logaritmos, né? E hoje nós vamos continuar com a parte 3, né? Serão 4 partes. A parte 3 hoje, resolução de equações, tá ok? Então, legal, já sabemos mexer, né, manipular totalmente assim os logaritmos, né? Muito legal, mas como é que eu aplico isso, por exemplo, dentro de uma equação, né? Então, hoje a gente vai ver essa questão aí, tá? Então, antes de eu me aprofundar nesse assunto, né, já deixa teu like aí, tá ok? Também se inscreve no canal se você ainda não fez. E ativa o sininho, né? Que aí sempre que eu postar um vídeo novo você fica sabendo, tá ok? Então, ó, vem comigo aqui, vamos aprender esse assunto. Então, pessoal, para a gente começar a falar sobre esse assunto de resolução de equações dos logaritmos, vamos conversar um pouquinho sobre equações, tá? Apenas recordar alguns pontos, né? Uma equação é uma balança equilibrada, ok? Aquelas balanças comparativas, ela é sempre equilibrada. Portanto, o que você faz de um lado, você tem que fazer a operação inversa do outro para compensar, né? Então, se está somando aqui, por exemplo, ó, você vai passar para lá subtraindo. Então, x é igual a 5 menos 3, não é isso? Aqui, se está subtraindo, vai passar para o outro lado somando. X igual a 8 mais 4. Né? Porque a operação inversa da soma é a subtração. A operação inversa da subtração é a soma. Está multiplicando, passa dividindo. Né? Então fica x igual a 9 dividido por 3. Está dividindo, passa multiplicando. Então, x igual a 4 vezes 6. E qual que é a operação inversa da potência? É o radical, né? Então, x ao quadrado igual a 9, x igual a mais ou menos raiz de 9. Aí eu já postei um short falando sobre o porquê desse mais ou menos, né? X igual a mais ou menos 3. Né? Por quê? Porque o menos 3 ele também serve, né? Menos 3 vezes menos 3 também dá 9. Né? Então, o menos 3 ele também serve como uma solução. Por isso é mais ou menos raiz de 9. Mas aí eu já expliquei isso no short aí que eu postei esses dias atrás, tá bom? Bom, então eu só queria falar para vocês o seguinte, que você tem que aplicar a operação inversa, né? Para essa balança sempre se manter equilibrada. Tem uma situação que acontece que a gente tem que acrescentar a mesma coisa em ambos os lados da equação, né? Para tentar resolver essa equação também. Vem aqui comigo, deixa eu te mostrar. Então, pessoal, olha esse caso aqui, né? Raiz quadrada de x mais 3 igual a raiz quadrada de 22, né? Veja que seria muito lindo, muito fácil essa equação se não tivesse esses radicais, né? É o que está atrapalhando, né? Porque x mais 3 igual a 22 seria fácil de resolver, né? Mas esses radicais, eles atrapalham. Então, nesse caso, qual seria um artifício aqui, né? Seria interessante aqui eu elevar os dois lados da equação ao quadrado, porque como a operação inversa da potência é o radical, aí eu consigo simplificar, né? Então, o que eu faria aqui nesse caso? Eu venho aqui, ó, elevo tudo ao quadrado, igual eu elevo tudo ao quadrado. Não pode se esquecer disso, lembra da balança? O que eu fizer de um lado, eu também posso fazer do outro, né? Isso também é um artifício para se resolver equações, tá? Aí fazendo isso, o que acontece? Ó? Esse radical corta com esse expoente e esse radical corta com esse expoente. E aí ficou x mais 3 igual a 22. E aí eu consigo resolver facinho, né? X igual a 22 menos 3, x igual a 19. Tá ok?
Então, isso aqui é um outro artifício para eu resolver, né? O que eu fizer de um lado da equação, se eu fizer essa mesma coisa do outro lado, tá valendo, tá ok? Bom, é aqui nesse ponto que eu queria chegar para a gente começar a tratar do assunto da aula de hoje, tá ok? Vem comigo. Então, pessoal, agora a gente chegou na parte principal da aula, tá? Que é o seguinte, eu vou passar aqui para vocês todas as coisas as dúvidas tal, que eu mesmo tinha, entendeu? Eu vou estar compartilhando isso com vocês, tá? Por isso que eu reservei essa aula de hoje só para falar de resoluções de equações sobre logaritmos, porque para mim, um problema que eu tinha era isso, né? Mas espera aí, mas como que eu posso aplicar o logaritmo? Será que se ele é uma propriedade operatória, será que ele é o inverso de alguma operação, alguma coisa que eu posso usar ele como artifício para resolver uma equação? Então é por isso que eu reservei essa aula de hoje para vocês, tá? Para que vocês também possam ter essa dúvida sanada. Muitos de vocês vão ter, né? Então, porque vai que a equação ela não tenha log para eu resolver, né? Eu posso usar o logaritmo como um artifício para resolver uma equação, né? Então a gente vai ver que sim, tá? Por exemplo, o logaritmo, você vai usar ele, você pode usar em diversas situações, mas a maneira principal que você vai usar o logaritmo, preste bem atenção, é quando você tiver a incógnita no expoente e não nas bases, entendeu? A gente viu agora há pouco aqui, eu coloquei aqui exemplos, né? Tipo 3x igual a 9, né? Você vê que a incógnita, ela tá na base, né? Mas e se a incógnita, ela estiver no expoente? É aí que você vai usar o logaritmo, porque, por exemplo, 2 elevado a x é igual a 5. Qual é o valor de x? Eu não sei, né? Porque vamos supor o seguinte, vamos supor que esse 2 elevado a x não fosse 5, vamos supor que fosse 2 elevado a x fosse 8, um exemplo. Eu já inclusive postei um exercício resolvendo isso, né? Porque a gente sabe que 8 é 2 ao cubo, né? Então seria 2 elevado a x é igual a 2 ao cubo, aí você simplificaria as bases e você encontrou o x, né? X aqui seria igual a 3. Mas e agora aqui, ó? Que número 2 elevado a que número vai dar 5? Porque não é um número inteiro, entendeu? Então, ó, deixa eu apagar aqui esse exemplo que eu citei e vamos se concentrar de novo na situação. 2 elevado a algum número quebrado, algum número decimal, né, algum número fracionário, se você quiser dizer assim, vai dar o 5. Então não tem como eu igualar o 5 aqui, fazer o 5 como 2 elevado a alguma coisa, para depois eu simplificar a base. É aí que entra o logaritmo. Legal, né? Então vamos aplicar aqui o logaritmo? Parece fácil, né? 2 elevado a x é igual a 5, mas como é que eu resolvo? Não dá para resolver, né? Você olha assim, dá vontade de resolver rapidamente, né? Vai falar, mas sei lá, passa a raiz de algum lado. Não, não passa a raiz de lugar nenhum, entendeu? Porque você não tem como... A incógnita, ela está no expoente, né? Então, o que você vai fazer? Agora você vai aplicar o logaritmo. Eu vou transformar esse 2 elevado a x em um log de 2 elevado a x. E o 5 eu também vou fazer. Eu posso fazer isso? Posso, porque lembra, o que eu fizer de um lado da equação, se eu fizer do mesmo lado, se eu fizer a mesma coisa do outro lado, tá valendo. Então, beleza. Então, se 2 elevado a x é igual a 5, eu também posso dizer que log de 2 elevado a x é igual a log de 5. Ok? São equivalentes, né? Por quê? Porque se eu chamei de log essa expressão e eu chamei de log a outra expressão, tá valendo, é aceitável, né? Eu continuo tendo aqui uma equação, né? Uma balança equilibrada, ok? E aí agora ficou fácil de resolver. Por quê? Porque na aula anterior a gente aprendeu sobre as propriedades operatórias dos logaritmos. Então a gente sabe que quando o logaritmando tem um expoente, a gente aplica a regra do tombo aqui, ó, e esse x vem aqui para frente, né? Então vai ficar o quê? X que multiplica log de 2
igual a log de 5, tá ok? E aí o exercício aqui, ele me deu os valores, né? Ele disse que log de 3 é 0,3, log de 3 0,48 e log de 5 0,7, tá? São valores aproximados, tá? Mas o exercício ele deu isso. Então, como o exercício deu o valor de log de 2 e o valor de log de 5, agora eu consigo resolver. Porque eu vou fazer o quê? Ó? Vai ficar aqui, vou até subir aqui, ó. Vai ficar x vezes log de 2, 0,3. X vezes 0,3 igual ao log de 5, que é 0,7. Ok? X igual a 0,7 dividido por 0,3. E acabou. Legal, né? Aí, claro, você pode terminar aqui, né? Por exemplo, x igual aqui seria... Se você multiplicar por 10 em cima e por 10 embaixo, você já tem uma fração, né? Que seria 7/3. Ou você pode dividir 7 por 3, que vai dar aproximadamente 2,33. Tá ok? Bacana, né? Então, são coisas assim que a gente não trabalha muito na escola, né? A gente meio que passa batido sobre isso, né? Então, que fique bem claro isso para todos nós agora, tá? Quando você tiver uma incógnita no expoente, aí é que você vai lembrar do logaritmo. Eu falei, puxa, mas eu aprendi logaritmo. Eu sei que se eu colocar o log, aí eu aplico a regra do tombo e aí eu consigo resolver. Tá ok? Então aí você encontrou x, ó. X é igual a 2,33. Ou seja, se eu pegar 2 e elevar a 7/3 ou elevar a 2,33, eu vou chegar no 5. Bacana, né? Vamos ver um próximo exercício para a gente trabalhar um pouco mais essa questão? Vem comigo. Então, pessoal, olha esse caso agora, né? A gente vai trabalhar um pouquinho mais, tá? Vamos ter que ter uma visão mais ampla, tá bom? Da aula que a gente já estudou anteriormente sobre propriedades operatórias, tá? 2 elevado a x é igual a 12, né? Então, mesma coisa, né? Se você quiser tentar resolver assim de cabeça, não vai dar, porque o 12, ele não é 2 elevado a alguma coisa, né? Então, não vai dar, né? Se você fatorar o 12, ele não vai dar para fatorar só por 2, né? No finalzinho, você vai ter que fatorar por 3, então não vai dar certo, né? Então, é a hora que você usa o logaritmo, tá? Então, mesma coisa, aí o que eu vou fazer? Eu vi que o expoente, ele tá no... Eu vi que a incógnita, ela tá no expoente, né? Então, eu preciso resolver o expoente. Então agora é a hora que eu vou aplicar o logaritmo, tá bom? Então, vai ficar, ó, log de 2 elevado a x igual a log de 12, tá? Legal. Só que é o seguinte, o exercício, ele não te deu o valor do log de 12. Ele te deu o valor de log de 2, o valor de log de 3 e o valor de log de 5. Então, você vai ter que aplicar, você vai ter que enxergar esse log de 12 de outra forma, né? Ou melhor dizendo, você vai ter que enxergar o 12 de outra forma, né? E que forma eu posso enxergar aqui? Olha só, presta atenção que você vai ver que eu vou chegar nesses valores aqui que o exercício me deu, ó. Log, por isso que é bom ter uma imaginação bem, tá? Você tem que ter a mente bem aberta para conseguir visualizar os números de várias formas diferentes, né? Que foi a primeira aula, inclusive, desse canal, ok? Então, ó, log de 2 elevado a x vai ser log. O que você acha de eu fazer o seguinte, ó? De eu transformar esse 12 no seguinte, ó, 2 ao quadrado vezes 3. O que você acha disso? Você acha que está certo? Tá certo. Quanto que é 2 ao quadrado? Não é 4? 4 vezes 3 não é 12? Então eu peguei esse 12 aqui e deixei ele parecido com 2 e com 3. Com log de 2 e com log de 3, que são valores que eu tenho aqui. Então agora eu transformei esse log aqui num log onde os seus logaritmandos estão multiplicando.
E a gente aprendeu como é que a gente faz isso, né, na aula anterior. Que quando a gente tem a multiplicação de logs, a gente transforma numa soma de logs, lembra? Então aqui vai ficar assim, ó, eu já vou dar o tombo aqui no x, tá? Ó. Então aqui vai ficar assim, ó, x que multiplica log de 2, ok? É igual. O que eu vou fazer aqui, ó? Esse 2 aqui eu vou dar o tombo nele, né? Tá ok? Então vai ficar 2 log de 2 mais log de 3. Não é isso? Eu transformei aqui a multiplicação numa soma, tá? Se você tiver alguma dúvida ainda a isso, pausa o vídeo e volta na aula anterior, tá bom? Então, ó, x log de 2 igual a 2 log de 2 mais log de 3. Beleza, agora tá legal, tá? Porque eu tenho valores de log de 2 e log de 3 no meu exercício dado. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Agora eu vou precisar da calculadora, tá? Então, ó, vamos lá. Vai ficar x que multiplica log de 2 é 0,3 igual a 2 que multiplica 0,3 de novo mais log de 3, 0,48. E assim, a conta aí já está praticamente pronta, né? Só vou terminar agora porque eu caí numa equação de primeiro grau simples, né? Ok? Então vai ficar, deixa eu organizar aqui, 0,3x igual 2 vezes ponto 3, 2 vezes ponto 3 dá 0,6, 0,6 mais 0,48. Aí 0,3x dá mais 0,48, 1,08, né? E o x ficou 1,08 sobre 0,3. Então, x ficou, dividido por 0,3, 3,6. Tá ok? Bacana, né? Tá bom? Então, a mesma coisa, né, que o exercício anterior. Só que aqui a gente já teve que trabalhar um pouco mais. Tivemos que ver esse 12 de uma forma diferente para poder destrinchar ele em 2 logaritmos. Tá ok? E aí conseguimos resolver tranquilamente. Tá bom? Então, ó, agora vamos para o terceiro e último exercício para a gente conseguir fechar esse assunto e conseguir dominar bem essa capacidade de resolver equações usando logaritmos, tá bom? Vem comigo. Então, pessoal, para fechar aqui, vamos tratar desse último exercício, tá? Mesma coisa, a gente vai ficar trabalhando, tá? Eu quero que vocês agora olhem aqui para esses números e vejam como que a gente pode aplicar, né? Então, temos uma equação, é isso? Ela tem incógnita no expoente, então eu já sei que eu vou precisar de log, tá ok? Eu poderia jogar esse 3 aqui dividindo 10, mas aí já dá um número quebrado e acho que não vale a pena, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos lá, mesma coisa. Log de 3 vezes 2 elevado a x igual a log de 10. Então você já está percebendo aqui, né? Log de 10, ele não deu log de 10, mas ele deu log de 5, né? Então você já viu aqui a malícia, né? Que a gente vai ter que destrinchar aqui. Ele deu log de 5 e deu log de 2, você já sabe onde é que isso vai parar, né? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Então vamos lá. Começar aqui porque começar por esse daqui porque eu tenho uma multiplicação de logaritmandos, né? Então eu vou transformar numa soma. Então aqui vai ficar log de 3 mais log de 2 elevado a x igual... Vamos destrinchar esse 10, né? Você já sabe que 10 aqui dá para fazer 2 vezes 5, né? Porque eu vou ter log de 2, log de 5, né? Mas eu ainda vou colocar assim, ó. Log de 2 vezes 5, né? Vamos dar mais uma destrinchada, tá? Então, log de 3, né? Eu coloquei esse 3 aqui muito em cima, né? Mas ele é para estar aqui embaixo, né? Mas enfim, então ficou assim, ó, log de 3, já não tem muito o que fazer, mais log de 2 elevado a x, então eu vou dar o tombo no x aqui, ó, tá ok? Vai ficar x que multiplica log de 2, igual a log de 2, né? Mais
log de 5, não é isso? Eu transformei a multiplicação aqui de logaritmandos numa soma. Está bem destrinchado agora, né? O exercício ele praticamente já terminou aqui, né? Eu só vou resolver agora essa equação de primeiro grau, tá ok? Vamos lá? Olha lá. Log de 3 ele me dá, né? 0,48. 0,48 mais x que multiplica log de 2, 0,3 igual log de 2 de novo, que é 0,3 mais log de 5, 0,7. Ok? Então vai ficar assim, ó. X que multiplica 0,3 igual 0,3 mais 0,7 dá 1, né? Dá 1. E esse 0,48 que está somando aqui, ele vai passar subtraindo. 1 menos 0,48. Então 0,3x igual, deixa eu pegar minha calculadora aqui. 1 menos 0,48 vai dar 0,52, né? E o x vai dar 0,52 sobre 0,3. X igual a, dividido por 0,3, 1,73. Ok? E aí acabou o exercício, tá bom? Então é isso, pessoal. Sempre que você tiver uma incógnita no expoente, saiba que é por aí que você vai usar o logaritmo como artifício para você resolver a equação, tá ok? Fique bem claro isso mesmo, porque você pode se deparar com situações que você tem a incógnita no expoente, tá? Até em alguns casos, por exemplo na matemática financeira, você tem lá a fórmula da matemática, na matemática financeira, por exemplo, de juros compostos, né? Você tem um expoente, né? O expoente, no caso ali, seria o tempo das parcelas, né? Mais para frente a gente vai, em outras aulas, eu vou postar algumas aulas sobre matemática financeira, né? Para ajudar vocês aí que vão prestar concursos, né? Alguma coisa assim. E eu vou postar alguma coisa sobre isso. E aí você tem incógnita no expoente, né? Por exemplo, o tempo, né? Como eu disse, ele é um expoente. Às vezes você encontra uma situação assim, você está resolvendo a fórmula e chegou lá, deu 1,05 elevado a t igual a 0,2, sei lá, alguma coisa assim. Então você tem a incógnita aqui no expoente. Então você vai usar o logaritmo para resolver, tá bom? Então não esquece, quando você tiver incógnita no expoente, você vai usar o logaritmo para resolver essa equação. Tá ok? Então, pessoal, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Já deixa aí o teu like se você não deixou. Também se inscreve no canal, né? Se você ainda não fez isso. E ativa o sininho, que aí sempre que eu postar um vídeo você vai ficar sabendo. Tá ok? Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado muito. Na próxima aula nós vamos encerrar essa bateria de aulas que nós estamos tendo, né? Com a última parte de logaritmos, tá bom? Que nós vamos falar sobre logaritmo natural. Aí nós vamos encerrar essa parte de logaritmos, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e a gente se vê por aqui. Tchau, tchau.